Então, eu não vou falar muito da entidade, do Ipso, porque dá para acessar no site e ver e tal, que é para eu aproveitar o tempo melhor para focar em cima das coisas que queria colocar, né? O nosso site é ipso.org.br, então quem quiser saber mais, etc., enfim, a gente tem 15 anos de existência, né? E o nosso foco de atuação, inclusive enquanto ponto de cultura Vila Buarque, né, depois que a gente criou o Pontão e tal, né, é sempre trabalhar com outras ONGs. A gente nunca trabalha com o público final. Assim, às vezes o pessoal pergunta, vocês fazem oficinas aqui para os moradores da região? Não. A gente faz para as ONGs da região, certo? A gente trabalha normalmente sempre com multiplicadores, né? E enquanto Pontão, também é esse o nosso objetivo. É a gente, o máximo possível, estar trabalhando com o conjunto dos outros pontos. E como a nossa meta de atuação é nacional, é sistematização de informação, é trabalhar com a cultura da informação, construí-la, quer dizer, é você coletar dados e transformar dado em informação, transformar informação em conhecimento e sempre compartilhando, socializando, né, na perspectiva do conhecimento livre, para isso usando software livre, se tivesse hardware livre, usando hardware livre, e acima de tudo para levar ao pensamento livre a uma sociedade livre, né? Esse é o principal atuação do nosso Pontão, né? E o Mapas da Rede tem um interesse muito especial pela questão do audiovisual. Não só, e aí eu vou me centrar na questão da nossa inserção específica no audiovisual, mas uma principal que a gente tem enquanto mapeamento da rede é ajudar em tudo que for possível a mapear essa subrede do audiovisual. Existem várias. Tem a subrede de trabalhos de memória, griot, a subrede da música, elas se interpenetram. Várias pessoas aqui já falaram isso, como é importante ter música à disposição para você poder usar no filme, etc., né? Mas a subrede do audiovisual, eu acho que ela é estruturalmente a melhor para criar uma cultura de rede nos pontos de cultura. Porque a gente vê que nos vários setores culturais, o cinema é sempre o pessoal mais organizado, é o que consegue acessar mais verbas, porque também se o audiovisual não tiver isso, ele não existe. O audiovisual ele é muito uma coisa coletiva, de articulação, ele obriga as pessoas a se organizarem. Então, a gente está dando muita prioridade no Mapas da Rede à questão do audiovisual para o próprio mapeamento, ver que pontos de cultura é que trabalham com exibição. Então, perguntar, trabalha com exibição, é esporádico, não é? Está organizado na forma de cineclube ou não? É filiado ao Conselho Nacional de Cineclubes? Acompanha a Federação Internacional de Cineclubes? Tem uma sala? Qual é a capacidade da sala? Quantos lugares? Quantos normalmente estão ocupados? Quantas sessões tem por mês ou quantas sessões tem por semana? Possui acervo próprio? Isso tudo são inúmeras perguntas só para quem exibe, que é um parceiro também muito importante. Várias pessoas aqui, né, incluindo o companheiro que me antecedeu aqui, o Teotônio, tá certo. Eu fixei o Roberto Carlos. Tá certo. O Teotônio falou essa coisa assim, como é importante ser assistido e ouvir quem assiste. Então, nesse sentido, os parceiros que só exibem também são muito importantes para essa rede que está se articulando para a produção. Não é só o que passa na TV, porque passou na TV, mas quem assistiu? Com quem é que a gente vai dialogar? Então, é muito importante a gente ter cineclubes como parceiros, sindicatos, etc., para a gente poder dialogar com esse público e ir aprimorando o nosso trabalho. Bom, isso era uma vertente que eu queria colocar. E colocar à disposição todas as informações que a gente tem. De repente alguém aqui fala, a gente quer mapear, que nem o companheiro do Circo Voador tinha levantado, a gente mapeou aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, parceiros, etc., etc. Precisou de informação? Fala com a gente que a gente tem toda a informação que a gente tiver, ela é disponível, é aberta. Desde contatos, todo o mailing, um mapeamento, enfim. E vice-versa, a gente quer receber o máximo possível de informação também para a gente ir alimentando, porque informação tem isso, fica obsoleto, que é uma maravilha. Esse ano, a gente já fez cerca de
se eu não estou enganado, o número é volta de 4.000 telefonemas para pontos de cultura no país. E está sempre desatualizada a base de dados, porque é que nem você lavar a louça. Você acabou de lavar a louça, já tem alguém pegando um copo, um prato, você já tem que lavar de novo. Informação é a mesma coisa. Então, para nós também é super importante a gente receber informação para poder manter atualizada a base de dados e sempre... Também demanda. Se alguém tiver uma demanda e falar, eu queria saber aqui na minha região quem é que trabalha com audiovisual e que acervos é que existem. Pode ser que a gente não tenha essa informação, mas sabendo que existe essa demanda, de repente a gente vai lançar uma pesquisa online, a gente aproveita e aí passa em primeira mão. Bom, a gente tem trabalhado, foi uma ação que começou com o Ponto de Cultura Vila Buarque e agora com o Pontão a gente quer jogar isso mais ainda para um trabalho em nível nacional. Uma ação começou e a gente fez uma parceria com o Adriano quando ele estava na TV Brasil, Canal Integración, né, de pegar vídeos de bolso, que são os vídeos produzidos com celular, com máquina fotográfica digital, tudo o que se falou aqui, e colocar no ar como interprogramas, que chegou a passar em 19 países, né? Alguns que foram, né? Chegaram a ser uns 40 e tal títulos, né? Mas chatos de assistir. Porque tem uma coisa, alguém falou, acho que foi o André, que ele falou na coisa do processo e o produto. E são duas coisas realmente super importantes. A gente tem, na hora que... E o Eduardo, é Eduardo, né? O Eduardo Castro, ele falou assim, não, a gente tem que ter uma coisa para ganhar o telespectador. Não adianta você pôr uma coisa meio primitiva e falar, não, mas pessoal, o processo foi super rico, porque aquele produto é uma bosta, ninguém vai querer ver. Agora, não adianta só você ter um produto legal, porque isso a indústria já tem. E é isso que o André apontava. A gente precisa fazer com que o produto realimente o processo. Fala, vocês gostaram disso que vocês viram? Mas olha o processo que está por trás. Ao dar apoio a isso, você vai alimentar o processo. Então a gente vai ter que saber trabalhar nas duas coisas. Infelizmente, eu acho que a gente normalmente está muito focado só no processo. Fica todo mundo super contente, porque agora eu botei o Ubuntu no meu computador. Oh, que legal, oh, maravilha, software livre. Estou apanhando para cacete do Cinelerra. Né? Mas peraí, eu quero ver o que você está fazendo com isso. Não importa que apanhou, é assistível o que você produziu, a gente vai precisar, a gente tem esse desafio. Na hora que tem esse espaço, 26 minutos por semana, a gente vai ter que ocupar isso com qualidade. Aquela discussão que a gente tem que aprofundar. Que qualidade é essa? É qualidade Globo? Não, não é. É uma qualidade nossa. Mas tem que ser um negócio que tenha um som minimamente de qualidade para poder se ouvir. Tem que ter uma imagem minimamente nítida para poder se ver, né? Até para a gente poder ter mais legitimidade de inventar enquanto linguagem. Né? Porque uma coisa, se você quer fazer um filme todo desfocado, ele é o tempo todo passado dentro de uma sauna. E aí você desfoca propositadamente, legal. Isso faz parte da linguagem, faz parte da mensagem. Agora, está desfocado porque você não soube colocar foco, aí é ruim. Então, uma coisa que a gente precisa ver, por exemplo, na questão vídeos de bolso, é a resolução e o formato. Então a gente discutiu muito com o Adriano na ocasião, quando foi ao ar, que como o vídeo produzido com o celular, ele é meia boca, né? Você não fica com aquela qualidade para tela cheia, a opção foi colocá-lo menorzinho. Ele é um quadrado dentro da telona. E o espaço que sobra, você coloca a informação sobre aquilo. Esse aqui é um vídeo que foi produzido por um jovem da periferia e editado com software livre. Você pode complementar a informação enquanto isso está rodando naquela janelinha e aí fica com a qualidade adequada. Então, o vídeo de bolso a gente tem que partir para um formato desse tipo, ou seja, se presta, de repente, a um interprograma, tal, não uma obra de... Mas o processo é muito rico, porque você permite que gente que teria medo de pegar uma câmera na mão, começar a produzir, começar a filmar. Você engaja a participação cidadã efetivamente. Não só a militância de pontos de cultura, pessoal do software livre, gente do audiovisual, que é super importante, a gente precisa se capacitar e se articular. Mas o vídeo de bolso permite que você traga gente que nem sequer está nessa aí. Nós estamos, inclusive, com um projeto agora muito legal, ainda nem te contei, né, porque é uma coisa surgiu agora essa semana, mas já está evoluindo em passos rápidos. Em São Paulo, tem um pessoal de movimento de moradores de rua que não querem nem ficar em albergues, nem nada, mas que querem trabalhar ao mínimo a sua dignidade, que foi criada uma revista chamada OCAS,
Essa revista ela é produzida por jornalistas voluntários, etc. Tem uma qualidade bem simpática. E esses moradores de rua, eles vendem essa revista em restaurantes, na saída de cinemas, etc. E tipo, a revista custa R$1,50, eles ficam com R$1. Eles ficam com 2/3 da receita. O efeito é muito legal, porque esse pessoal se reúne na sede do OCAS para discutir a distribuição, eles têm um crachá, e com isso eles superam uma limitação, uma barreira social, porque normalmente mendigo, morador de rua, está cheirando mal, chega perto do cara da classe média, o cara já finge que ele nem existe, no máximo dá uma moedinha para se livrar mais rápido, né? Assim não, ele faz uma operação de vender uma revista, recebe um dinheiro em volta, a sociabilidade dele aumenta, e eles têm uma série de trabalhos paralelos muito interessantes, de psicodrama, etc, etc. E qual é a nossa intenção? E a gente está discutindo agora com essa ONG, a OCAS. Nós vamos capacitá-los e estamos descolando aí uma grana para poder dar celular na mão deles, claro que vai ter que ter contrapartida, desse pessoal, documentar, pegar histórias de vida de moradores de rua. Estava até conversando com o companheiro do Museu da Pessoa, cadê ele? Ah, está aqui, está bem na minha frente, achei que você estava lá no fundo. Como isso é interessante, ele até levantou para mim, Eduardo, ele até levantou para mim assim, poxa, isso é muito interessante, porque não tem aquela coisa invasiva, de que vem um cara burguesinho, cheirosinho, etc., perguntando, você que está aí debaixo da ponte, todo fodido, né? Conta a sua vida, né? Vai ser um companheiro ali, é uma coisa menos invasiva, e dá para coletar uma série de histórias bem interessantes. Com isso a gente também capacita esse pessoal, que são cerca de 40 vendedores em São Paulo, assim, ativos e organizados e tal, a saírem coletando essas histórias. O vídeo de bolso, a nossa intenção é trabalhar o celular como uma ferramenta de coleta dessas imagens, mas também como uma ferramenta de distribuição. Por enquanto, a gente não tem celular livre. Todos têm dono. É a TIM, é a Oi, é a Vivo, é a Claro, é não sei o quê, tarará, e a gente dança na mão deles. Certo? A gente não tem possibilidade de fazer uma rede mesh de celulares, por exemplo, né? Onde a gente possa fazer uma livre distribuição de conteúdo. A gente depende dessas operadoras. É uma coisa, a gente ganhar força para vir a rediscutir isso, né? Mas é uma coisa importante a gente levar em conta. Esses conteúdos são legais para irem à TV, a gente está aqui discutindo a TV. Mas eles também são legais para você mandar por e-mail, para você plugar num site, subir para o YouTube, botar num post, ou você mandar para um amigo, celular a celular, por infravermelho, Wi-Fi, etc. Eu acho que a gente precisa, e essa é a nossa intenção, é cada vez mais investir em oficinas, fazer vídeo de bolso, assim, aprendendo a pensar, a ter uma ideia, um argumento do que você vai filmar. O Hermano, que hoje não está aqui, né? Ele sempre diz que a gente não pode fazer dessas máquinas aqui um aspirador de imagem, porque essa é a tendência, você pega, olha que legal, e você vai aspirando tudo quanto é imagem. Não, você tem que pensar antes o que você vai filmar. Depois que você filma, você não pode querer que o pessoal veja tudo que você filmou, que também é outra tendência. Você tem que cortar, você tem que saber cortar na própria carne, e faz parte de cinema você saber fazer corte de imagem, fazer edição, iluminação, cenografia, que também precisa, pode ser vídeo de bolso, mas não custa nada você pensar, peraí, deixa eu tirar aquela cadeira ali da frente que vai atrapalhar o cenário, né? E com isso, essas mini oficinas, a gente pretende desenvolver competências e o tesão, principalmente, né? O companheiro do Circo Voador até tinha aqui, quase que ele pediu desculpa, né? Quando ele falou, não, e também tem essa coisa aqui do prazer, do entretenimento e tal, que realmente é fundamental. Eu acho que isso é o eixo principal. Se não tiver o lance do prazer, se a gente não trabalhar com o lúdico, vai ficar uma coisa muito chata. Por isso que a escola está fracassando, porque ela é muito chata, né? A gente precisa revolucionar a coisa, então, a começar por nós próprios, né? Eu acho que a gente despertando o prazer do carinha brincar de filmar com o celular, daqui a pouco esse cara está brincando com uma câmera dessas aqui. E eu vejo que tem muita preocupação, todos nós, legítima. Se agora vai ter uma verba, você precisa saber que equipamento bom comprar. Mas eu não me preocupo com equipamento, porque a gente tem com essas maquininhas aqui um equipamento melhor do que a maior parte dos diretores dos grandes clássicos de cinema ao longo da história da humanidade. Eles fizeram com um equipamento muito pior grandes filmes. Então o principal é aquilo que o Glauber falava, né? Uma ideia na cabeça, a câmera na mão, mas o principal é a ideia na cabeça. As temáticas que a gente está procurando trabalhar
são diversificadas, que é para o cara não só não sair com o celular assim, captando imagem que não tem nada a ver. É trabalhar com mini documentário, é trabalhar com memória, histórias de vida, trabalhar com ativismo social, político, cultural. Quer dizer, você vai falar numa reclamação, e todos nós temos essas histórias, com uma companhia telefônica, com a Comgás ou com a Light, ou seja lá o que for, e normalmente a gente é atendido daquele jeito super idiota. Então, pô, vamos nos vingar, vamos filmar isso, vamos fazer um vídeo de intervenção, colocar no YouTube, quer dizer, e por aí vai, levar para a TV Brasil, né, quer dizer, como um instrumento de intervenção, de ativismo mesmo, político, de protagonismo, né? Educacional também, fazer pequenos clipes educacionais, isso pode revolucionar e nos criar parceiros, que são as escolas, certo? A escola, e o Eduardo falava da pouca audiência, que no começo vai ter TV pública, a gente tem que lutar para que a escola até hoje não soube usar a TV. Que no mínimo esses programas possam ser baixados da internet na hora que a gente tiver a escola com banda larga e os alunos possam fazer remixagem como parte de trabalho escolar. Não é só ponto de cultura, não é só a militância cultural e social. Vamos transformar as escolas em lugares onde esse material pode ser usado de um modo pedagógico e onde a gente pode produzir, de repente, mini videozinhos de bolsa ou outros sobre conteúdos de um jeito muito mais interessante do que a escola tem vindo a trabalhar, né? Videoarte e, por que não, até internet 3D, Second Life. A gente fez uma amostra lá no nosso cineclube só de vídeos produzidos dentro do Second Life e também é um barato. Você convida meia dúzia de amigos na forma de avatares, todo mundo chega, você monta um cenário e você roda um filminho. É também uma possibilidade bastante interessante, né? Então, só estou citando essas assim para mostrar como tem muita coisa por trás, né? Essas oficinas que a gente pretende desenvolver para vídeo de bolso, mas eu acho que isso se aplica à produção audiovisual como um todo, a minha grande preocupação é essa, né? E o Teotônio também falava isso ali no intervalinho do café, entre a gente perguntar quanto é que custa mesmo cada tartaruga, e ele falava, como é que vão ser a capacitação? Porque isso é fundamental, a gente precisa articular, e eu acho que a TV Brasil nisso aqui, para que tenha consistência, para que essa ideia, a gente não queime uma ideia, porque agora todo mundo aplaude o Adriano. Na hora que começar a ter reclamações, que é a audiência mais baixa, da baixa audiência da TV pública, e que tem coisas que dá um puta trabalhão editar, vão começar a reclamar. Então a gente também precisa se articular para isso, para a gente mandar coisa que mesmo tenha que ter uma edição final em cima disso, mas porque não dá para editar quando o som é muito ruim. O recurso que foi usado naquela produção que precisou colocar texto, eu acho que a gente deveria colocar sempre. Porque a dicção pode estar perfeita, mas o sujeito lá de Alagoas, ele tem um sotaque que, de repente, o cara lá em Florianópolis, o manezinho da ilha, não vai entender direito. E se o manezinho da ilha falar, aí vai ser o de Alagoas que não vai entender direito. E se a gente pega essa produção e leva para o restante da América Latina, aí nossos irmãos não vão entender nada. Você pode falar devagar, você pode ser paulista, baiano, maranhense, o que for, que eles não sacam direito. Aí é fundamental a gente ter legenda, até porque legenda é facílimo traduzir. Então essas oficinas são interessantes para trabalhar competências, para trabalhar a questão de software, não só software livre. Eu acho que a opção pelo software livre é uma questão estratégica. É como eu, por exemplo, eu não sou capitalista. Eu procuro trabalhar para uma sociedade do pós-capitalismo. A gente pode chamar do nome aí que quiser, né? Mas eu sou mesmo pela coisa do commons, certo? Eu sou o communist, né? Mas a gente vive numa sociedade capitalista e eu não tenho o menor problema de emitir uma nota fiscal de um trabalho que eu faço. Do mesmo jeito, se o carinha edita o filme como é que chama aquele treco que alguém aqui falou? O Video Movie? Isso, esse que vem lá com o Windows. Tudo bem, o importante é o cara começar a fazer o filme. Depois você vai ganhando ele, inclusive pela sedução, você não pode ser chato, porque às vezes tem muitos amigos meus que são um bocado chatos nisso aí do software livre, fazem uma cobrança meio religiosa, né? Não, a gente tem que vir pela sedução, mostrar que o software livre é muito mais tesudo. Lá no Ipso a gente tem um telão na sala principal, onde a gente tem o Ubuntu com todos esses efeitos, que o Adriano que ele ainda não mudou aqui o sisteminha do computador dele, né? Aquelas coisas assim, viadagem, né? Que treme tudo e não sei o quê. A gente botou tudo que tem direito, que é para as pessoas chegam lá e falam, vocês estão usando Vista? A gente fala, não, muito melhor, Ubuntu 7.10.
Pois é. Aliás, o Windows copia tudo, né? As melhores coisas que o Windows tem era do Macintosh, né? Enfim. Mas é muito importante a gente trabalhar isso sem ter uma postura religiosa e, pelo contrário, ter uma demanda maior. Ajudar o pessoal que mexe com o software livre a melhorar mais ainda para ele concorrer com o software proprietário. A questão do ambiente online, que foi algumas vezes levantado, vai ser fundamental. Vai ser fundamental a gente ter. A gente tem feito algumas oficinas de vídeo de bolso e sempre estava essa discussão. Mas peraí, vocês estão aqui me dando um CD com Cinelerra, não sei o quê, tarará, mas em casa eu tenho Windows, né? E a gente fala, bom, mas pirataria a gente não faz, a gente aqui distribui software livre à vontade, porque, né? Mas ficava aquela dicotomia. As últimas oficinas a gente fez num software online, certo? E aí as pessoas editam online no browser, aí tanto faz, o cara pode usar o browser que ele quiser, ele pode ter o sistema que ele quiser. Então essa coisa online é muito legal porque também permite o compartilhamento. Na última oficina, a gente fez um cara, ficou editando o vídeo na casa dele, e o outro mexia na trilha sonora e inseria. Cada um. Eles ainda tiveram até uns probleminhas. Opa, você já subiu a trilha, eu ainda estou mexendo, não sei o que e tal. Mas lá se entenderam, aprenderam a usar essa ferramenta de compartilhamento. Então eu acho que isso será uma coisa super importante. Outra coisa no nosso trabalho, isso tem a ver com essa coisa, o nosso foco em mapas, né? Toda essa produção que a gente vai fazer com o pessoal da OCAS vai ser georreferenciada. Vai ter um mapa em cima, um mashup em cima do Google Maps, e aí você vai ver, olha, aqui debaixo do viaduto do Chá tem um morador de rua que fez um filminho. Aí o cara clica, abre aquela aba, e aí ele vai poder assistir o filminho lá dentro. Então a gente já vai pegar isso georreferenciadamente também. E eu acho que seria interessante, fica aqui uma sugestão, que também toda a nossa produção tivesse esse cuidado, que ela já pegasse o ponto exato onde ela foi produzida, para que mais tarde também possa ter uma coisa do mapa da produção, porque é uma coisa bonita, tesuda. Você olha assim, um mapa do Brasil e você tem um montão de coisinhas onde clicar e ver filmes para ver o que rolou ali naquele lugar, né? Bom, outra coisa que eu queria só destacar, eu vou pular algumas aqui para... essa é a vantagem de não usar PowerPoint, eu não me sinto obrigado a falar em tudo, eu já pulo aqui, que é a questão do coletivo e individual. A gente ter esse ferramental, você ter uma tartaruga ninja nas costas, é super fácil você fazer tudo sozinho. É muito legal, dá muito poder. Mas a gente tem que pensar também em organizar a produção coletiva. A gente não pode ficar só na produção individual, porque de algum modo ela sempre cai um pouquinho no amadorismo. É muito legal quando você tem um cara que é um músico de verdade, que ele é que faz a trilha sonora. É muito legal quando você tem um cara que é fotógrafo, que é iluminador de verdade, que ele é que cuida de pensar a iluminação da coisa. O cinema tem isso de legal. Ele trabalha o coletivo. Então, isso induz a ser muito fácil você fazer qualquer coisa. Eu acho que é importante a gente procurar também reforçar projetos que trabalhem o coletivo, porque isso vai se refletir numa qualidade final profissional, que é uma das dimensões que a gente tem que ter. É legal a gente botar a cidadania sendo o protagonista. Eu adoro esse projeto que a gente vai engajar morador de rua trabalhando com celular para fazer filminho. Mas a gente também tem que ter uma perspectiva de inserção profissional, de a gente ter sustentabilidade econômica, de cada um de nós, de repente, ser um profissional disso, de repente, ser a coisa que você acha um tesão, por que você vai ser cineasta nas horas vagas e depois tem que trabalhar numa instituição financeira de crédito para conseguir ganhar o teu ganha-pão, né? Então, eu acho que é muito importante. E isso o caminho não é individual, ele é coletivo. É no projeto coletivo que dá mais força política e que dá mais força até de inserção do projeto na sociedade em termos de sustentabilidade. A questão de direitos, e aí concluo por aqui, né? Mas eu acho isso super importante e a gente precisa saber traduzir. Assim como o software livre, eu sinto que há uma barreira muito grande entre quem mexe com software livre, quem é engajado em software livre, quem acredita no software livre, que às vezes até chega a parecer um partido político ou uma religião, cria uma distância entre quem não é, certo? E Creative Commons é igual. Vários de vocês devem ter visto um artigo lá de um Fernando Brant, uma coisa assim, né? Falando, atacando Gilberto Gil, até com uma linguagem chula, rasteira e tal. Mas aquilo que ele falou representa a opinião de muito músico.
que vê a música como seu único ganha-pão e que acha que os direitos autorais foi a única conquista que eles têm que lhes garante o direito de autor. Então a gente precisa mostrar que Creative Commons é para reforçar o direito autoral. O Creative Commons ele não tira nada do autor que o autor não queira dar. Certo? Você não precisa, não é um estupro. Ninguém vai fazer você dar quando você não quer. Você dá por prazer, você dá porque você quer. Isso é o Creative Commons. Né? Porque você pode dizer, olha, eu vou liberar isso, mas não pode ter uso comercial. Eu vou liberar isso, mas eu não quero que faça remixagem. Isso é um direito, porque às vezes a gente fala na licença mais libertária do Creative Commons. Pode fazer o que quiser, do jeito que quiser. Não é bem assim, você pode pôr limites. Certo? Não, aí não, nesse buraquinho não. No outro tudo bem. Então, eu acho que a gente tem... Uma das coisas que complica também é o próprio nome, porque você enrola a língua. Certo? Creative Commons. Tá? A gente podia, de repente, começar a usar uma coisa do tipo criações comuns, sei lá. Né? Mas... Oi? Porque creative são criações comuns, sei lá. Mas eu estou pensando, isso eu estou falando agora aqui que me ocorreu na hora, alguma coisa que cria uma ponte com as pessoas no dia a dia e que reforce principalmente com os autores. Eu sei disso porque, olha, a gente tem um programa na Web Rádio, webradio.utopia.org.br, recomendo a todo mundo que vá lá, porque está tudo em Creative Commons, inclusive música, que vocês podem baixar e usar como quiserem, mas a gente tem maior dificuldade em falar com os autores de música, porque eles sempre dizem, não, eu vou dar o que... Eu até costumo sempre falar assim, não, peraí, você pega o teu CD e você deixa uma faixa em Creative Commons, para você ficar bem famosão, para todo mundo copiar, e depois o resto, se eles quiserem, eles têm que comprar. Mas a gente tem que ter armadilhas desse tipo para seduzir as pessoas e os autores, porque é legítima a preocupação deles. E idem também na questão de vídeo. O pessoal do Conselho Nacional de Cineclubes está tentando organizar a Filmoteca Carlos Vieira, que é montar um acervo online de vídeos. Né? E várias gente, que nem o Carlão Reichenbach, ele já falou, olha, pega aqueles meus 10 filmes mais antigos, mas ninguém exibe mesmo, TV a cabo não tem interesse em comprar, vocês podem pôr aí na Filmoteca. Mas na hora que eles mas tudo que é na Filmoteca vai estar em Creative Commons. Opa, mas o que é isso? Onde é que eu tenho que assinar? O que eu cedo? E o produtor? Então é uma discussão complicada. Eu queria levantá-la aqui. Eu acho que até a gente deveria começar a produzir, como parte do conteúdo audiovisual, essa discussão, para que ela também vá para a TV pública. Porque essa discussão está rolando aqui no meio da gente. Mas a gente não está sabendo levar essa discussão para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que é um eixo temático interessante também para a gente aprofundar. E é isso. Eu não quero estourar o tempo, porque a gente já está... Beleza, maravilha.